Olá, prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, semanalmente às terças-feiras, às 18h30. E hoje vou falar de uma experiência muito importante da minha vida, que também tem a ver com todas essas especializações médicas que eu tenho falado aqui, as pós-graduações que eu fiz. E por conta disso, me ajudaram bastante também as pessoas que eu conheço e também meus familiares, né? Que eu tive um AVC, um derrame, AVC hemorrágico há 6 anos. Eu vou falar disso nesse programa de hoje e nos próximos 2 também, porque é muito detalhe. Eu vou começar falando como que foi e como é que eu fiz uma negociação no outro mundo para voltar e estar aqui hoje sem sequela, né? Eu sei que vocês que estão ouvindo têm bastante medo, porque eu trabalhei bastante com homeopatia. E na homeopatia é interessante porque, já falei aqui para vocês nos outros programas aqui, a homeopatia tem medicamentos para tudo. Para falar em público tem medicamento. Uma pessoa que tem dificuldade para falar em público tem um medicamento que serve para isso também. Não vou falar o nome aqui porque isso é antiético ficar prescrevendo aqui pelo programa. Depois a gente pode estar combinando numa consulta, alguma coisa assim. E tem então medicamento para todas as coisas, né? Para qualquer coisa. E eu tive um AVC e fiquei, quando eu senti a dor que eu senti, nunca tinha sentido, uma dor que era diferente de uma enxaqueca. E eu consegui conversar com meu filho, minha esposa contactou meu filho imediatamente. Meu filho, acho que em 5 minutos já estava em casa. Eu moro em Santo André. E eu conversei com um médico que estudou comigo e é neurocirurgião, Dr. Jorge Moscardi, que é um excelente neurocirurgião. E eu fui auxiliar dele de cirurgia durante alguns anos, depois, antes de acontecer isso que aconteceu comigo. E eu liguei para ele, perguntei onde ele estava e, assim como o destino, ainda bem que favorece tudo, né? As coisas acontecem tudo sincronicamente. Ele estava perto de plantão, perto da minha residência em Santo André, num hospital que tem lá, que chama Cristóvão da Gama. E eu liguei para ele, ele falou, vem para cá, vamos ver o que aconteceu. E eu fui imediatamente para esse hospital e fiquei um pouquinho sentado ali esperando ele chegar junto com meu filho. E ele chegou e falou, vamos fazer uma tomografia. E aí foi bem rápido, foi feita uma tomografia, que é um exame que muitos de vocês já devem ter feito. É um exame que você entra numa máquina lá, faz uns raios-x lá, que são raios-x, uma série de raios-x que são compactados e tira uma imagem bem importante, né, do que está acontecendo. E depois dele ter feito isso, ele falou assim, eu vou falar o que aconteceu. Ele veio falar comigo, eu estava sentado esperando o resultado. Ele falou, teve um sangramento, aí sangrou. E quando a gente pensa assim como médico que sangrou dentro da cabeça, a gente já fica bem preocupado mesmo, porque isso é um derrame que a gente fala que é hemorrágico, é um AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico, né? E aí eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Ainda eu falei isso para ele e deixei ele com muito peso nas costas, muita responsabilidade. E eu falei para ele, então você tem que me salvar, me salva. Você imagina que pressão que você coloca num profissional, num médico, num neurocirurgião, quando você fala uma coisa dessa, né? E aí fui fazer a ressonância magnética. Quando eu entrei no aparelho para fazer a ressonância, eu já praticamente entrei em coma dentro do aparelho. Então vocês imaginem que se a gente está em casa dormindo e acontece um evento desse e a gente fala, vou dormir mais um pouco, acho que não é nada, a gente não acorda.
Então, às vezes é importante prestar atenção aos sintomas, aos sinais. E enquanto eu estava na ressonância, fazendo a ressonância magnética para ver o que tinha acontecido, eu já praticamente entrei em coma ali e os procedimentos tiveram que ser feitos já dentro desse espaço que eu estava, da radiologia ali, da ressonância. Ainda bem que esse médico é um médico excelente, um neurocirurgião excelente. Ele já fez os procedimentos ali, que a hora que a gente fala qual é o procedimento, vocês devem achar que é uma coisa estranha, mas foi pedir uma furadeira, uma máquina de furar que vem com uma broca, mas tudo esterilizado, é lógico, porque é de centro cirúrgico, e fazer um furo na cabeça e enfiar lá um dreno, que é um cano, para drenar aquilo que estava lá dentro, que é o sangue que tinha ficado lá dentro. E esse dreno eu fiquei com ele 45 dias, porque eu fiquei 45 dias em coma dentro desse hospital, né? E aí é assim, muitos profissionais foram me ajudar quando eu estava pós-cirurgicamente em coma na UTI. Então teve um médico também que é urologista, e ele trabalha com uma técnica de energização. Não é só energização, né? A gente fala energização com as mãos, que é mais fácil de vocês entenderem, que a pessoa tem que utilizar a mão para estar fazendo ali uma energização. E aqui no Brasil se chama, essa técnica se chama Mahikari, né? E ele fez isso em mim durante vários dias, e normalmente depois que eu voltei para o mundo de cá, né, eu fiz um curso desse Mahikari. Eu também já fazia tratamento com as mãos, como Jesus fazia na época, que ele usou muito essa técnica de curar com as mãos, né? E o Dr. Moacir me ajudou muito, porque ele foi todos os dias ele ia lá para fazer esse Mahikari em mim. Eu agradeço muito ele. Agradeço muito também o meu amigo Dr. Jorge Moscardi, que me fez tudo isso. E principalmente o que eu agradeço muito são meus familiares, porque a energia de amor que vem deles, né, é uma energia assim que vai curando a gente de qualquer maneira. Então isso tudo foi muito interessante, e tiveram muitos profissionais que acabaram fazendo utilizando algumas técnicas. Tem uma técnica que é feita com equipamento italiano, que eu já falei aqui o nome para vocês, que se chama REAC, R-E-A-C, né? Radiofrequência de ondas assimétricas. E esse equipamento foi desenvolvido por um médico italiano que se chama Salvatore Rinaldi. E tem um médico aqui no Brasil que morava em Santo André, agora ele acho que está morando na Itália, porque ele se tornou um assistente do Dr. Salvatore, que se chama Fábio Beccelli. Agradeço também ao Fábio Beccelli, que ele foi lá no centro, na UTI, e fez uma energização no meu cérebro com esse equipamento, que é um equipamento do tamanho de um computador, mais ou menos, e ele é conectado na tomada, e esses sensores podem ser colocados. Hoje tem uma manta que se coloca no cérebro para fazer isso. Na época se utilizava como se fosse um papel alumínio, e o Fábio Beccelli fez isso em mim também no hospital, para fazer uma reorganização do cérebro, que com o derrame fica, e com o coma também, ele fica completamente desconfigurado. E fora outros profissionais, tiveram muitos profissionais que me ajudaram, que fizeram acupuntura. Eu sei que o meu leito de UTI tinha assim sempre muitos profissionais,
E, e os meus familiares ali, os filhos, né? Agradeço todos os filhos que vieram da França, vieram dos Estados Unidos e me ajudaram também em tudo isso. Então, isso é para mostrar para vocês que hoje eu estou sem sequela, não tenho sequela nenhuma nem para andar, nem para fazer nada, mas não foi assim tudo tão fácil, porque eu demorei um ano para voltar a ter músculo, a ter corpo, que a gente precisa fazer um corpo novo depois que acontece uma coisa dessa. E esse meu filho, Arthur, me ajudou muito e depois disso ele resolveu fazer medicina, depois de ter passado por tudo isso comigo. E ele hoje está no 6º ano de medicina, vai se formar esse ano. Eu estou muito feliz por conta disso. E ele adorou ter feito medicina, porque ele já tinha feito uma parte de direito, de psicologia, de administração. E essa ajuda foi muito, muito, muito importante para mim, que eles me deram, né? Então, eu vou dar continuidade depois nos próximos programas que a gente fizer, do que aconteceu e de que maneira que eu me lembro das coisas de onde eu estava, que não era ali no hospital e nem no leito do hospital. Porque essa experiência de quase morte leva a gente para um outro mundo que não é aqui. E por conta disso, eu acabei conseguindo lá fazer uma negociação que depois eu vou contar para vocês nos próximos programas, porque eu espero falar disso nos próximos 3, hoje e mais 2 programas eu vou falar sobre esse assunto e falar tudo que foi utilizado, tudo que eu utilizei para conseguir voltar. E tem uma parte que é bem importante em relação a tudo isso, que eu já falei de algumas especializações que eu fiz. Uma delas que é bem importante é uma empresa que no Brasil se chama Physioquantic, que são os medicamentos dessa empresa que se chama Physioquantic, porque teve um médico que desenvolveu, um médico que estudou ele estudou medicina, mas ele estudou física também, foi fazer uma faculdade de física, por isso que a empresa tem esse nome de Physioquantic, né? Ele chama Marco Marcondes, já está convidado, Marco, a participar aqui de um dos nossos programas, que eu vou entrevistá-lo aqui. Ele falou que ele vem para cá, porque eles não são daqui, são de Goiânia. E assim que ele estiver aqui em São Paulo, eu vou convidá-lo para vir aqui no programa para entrevistá-lo e ele poder falar de tudo isso que foi feito também por conta da Physioquantic. E até hoje eu uso os medicamentos da Physioquantic, que na realidade o Marco Marcondes estudou homeopatia também, como eu já falei aqui para vocês de homeopatia, mas ele fez física, estudou física, então ele foi para o Japão, para Israel, para ver o que eles tinham desenvolvido de equipamentos para medir frequência em hertz, em frequência energética de todos os órgãos do nosso corpo. Então, tudo tem frequência. Então, o cérebro tem frequência, uma frequência X lá em gigahertz, o olho tem frequência, sangue tem frequência, hormônios tem frequência, ossos tem frequência, tudo é energia, né? Nós somos energia materializada. Esse corpo físico aqui tem a parte materializada, mas tem uma energia circulando, que é isso que a gente trata então com a acupuntura, com a homeopatia, com a antroposofia e também com esses medicamentos que são da Physioquantic, que até hoje eu uso os medicamentos. Tem um medicamento, por exemplo, para deixar o cérebro sempre na frequência, que é a frequência adequada do cérebro. Ele tem que vibrar numa frequência X lá, que é uma frequência em gigahertz, que é adequada. Se ele sair da frequência, o cérebro, pode acontecer alguma coisa no físico do cérebro. Então, por isso que se você usar diariamente alguma coisa, principalmente para quem teve, né, um
derrame, um AVC, ou um problema cardíaco, um problema renal. Então, com isso, a gente consegue tratar muitas coisas. E se nós somarmos essa terapêutica que é da Physioquantic com mais outras terapêuticas como essa do REAC do italiano e todas as outras, homeopatia e todas as outras coisas, nós conseguimos realmente fazer assim um trabalho para a saúde daqueles que nos procuram, que é muito importante, né? Nós temos aí, depois quem for assistir a reprise aqui com a vibe aqui da Mundial, nós temos aqui os telefones que estão aí. Telefone fixo é 011 4229 3366. Esse é o telefone do consultório que vocês podem acessar. E tem um outro telefone aqui que é o WhatsApp, que é 96 810 2230. Então vocês podem acessar nesses telefones, ou no fixo ou no WhatsApp, sempre vai ter lá uma pessoa disponível para poder estar respondendo para vocês os seus questionamentos. E aí dá para explicar direitinho, principalmente para quem já tratei muitos pacientes que eu já tratava antes de ter tido o meu AVC, né, meu acidente vascular cerebral. Já tinha tirado muitos pacientes da UTI. Hoje atendi um paciente que eu tirei da UTI dentro de um hospital aqui de São Paulo, que é o Sebastião, o Seba, veio me visitar hoje, já está com mais de 80 anos, mas ele tinha tido um derrame também, estava indo da UTI para semi-UTI, não saía do hospital de jeito nenhum. E fizemos algumas sessões nele também dentro da UTI e em 14 dias ele estava em casa já. Depois é lógico que quando a gente fica muito tempo, que nem eu fiquei lá 45 dias em coma, para voltar a falar, eu fiquei 6 meses fazendo tratamento com fonoaudiologia, porque o corpo esquece tudo, né? É como se ficasse com um carro parado durante um período que depois para fazer andar de novo, até fazer andar, porque sem músculo não conseguia realmente nem dar 2 passos, né? E as enfermeiras também do hospital, além do amor da família que eu falo que sempre me ajudou muito, mas as enfermeiras do Hospital Cristóvão da Gama, que é lá em Santo André, me ajudaram muito, todas elas, mas muito mesmo, assim. Aí você vê como que, vendo pelo outro lado, né, quando a gente trabalha em UTI, trabalha em hospitais, você acaba não percebendo quem é que tem mais amor para lidar com a profissão, com os pacientes e tal. Mas pessoalmente, quando você está numa situação dessa, aí você percebe o amor que essas pessoas têm pela profissão, né? Eu parabenizo todos os profissionais da área de saúde, né? Na área de enfermagem, principalmente os colegas médicos também que me ajudaram muito também, me ajudaram a ficar vivo. Então isso é uma coisa muito importante. Então nós vamos dar continuidade nesse assunto, que depois eu não vou falar hoje correndo rapidamente onde que eu fui parar, porque aqui é uma rádio que sempre estudou a espiritualidade, né? O Gasparito estudava muito essa espiritualidade aqui, falava muito pra gente de todas essas coisas, mas a gente ir ao vivo lá, a cores, ver como que é o mundo espiritual, é uma coisa assim que é muito diferente, muito pessoal e realmente existe, né? A gente tem essa dúvida, será que existe esse lugar aí? Tem vários
profissionais, médicos, né? Tem um médico que também teve uma experiência dessa de quase morte, durante 5 dias ficou em coma, e era um neurocirurgião americano. E ele também escreveu um livro das vivências que ele teve de se ver fora do corpo, de se ver num outro lugar, e a sensação boa que ele estava sentindo de não estar com o corpo, porque esse nosso corpo aqui é o corpo da sensação, né? É aqui que nós temos todos os sensores de dor, de frio, de calor, de fome, todos os sensores estão aqui. E quando a gente está fora desse corpo, a gente não está precisando usar esses sensores. Então a gente fica assim, com um corpo parecido com esse, mas com uma sensação assim de que a gente está numa banheira de água quente, assim. Mas nem o quente você não sente, mas você sente assim uma coisa boa, assim, de bem-estar, de leveza. Leveza é a palavra certa para se usar para esse estado que a gente fica nesse lugar aí, que não é aqui, né? É uma outra dimensão. Tem várias dimensões, por isso que na Bíblia lá está escrito lá que Jesus falou, né? Que na casa do Pai tem várias moradas, né? Então, na realidade, a gente pode achar que esse aqui é o único mundo habitado nesse baita universo, né? Nesse baita universo não, baita universo é o nosso. Imagina as milhões de universos que tem e quanta coisa que tem por aí, quantos seres tem por aí que são muito evoluídos, bem evoluídos, né? E nós nos sentimos também muito evoluídos, mas nós precisamos ainda passar por muitas dimensões para atingir um grau assim de um grau dimensional, vamos dizer assim, né? De maturidade para poder morar nesses outros mundos, nessas outras dimensões. Aqui falam que nós estamos na 3D, né? A 3D é uma dimensão bem material, né? O Jesus tem relatos em cursos ocultistas, em livros ocultistas, que falam que ele veio da 20ª dimensão, ele veio da 20D para cá, veio lá de Orion. Por isso que tem sempre os desenhos dele com os 3 dedos assim, que são as 3 Marias, que Orion está ali no meio, né? Você imagina para ele encaixar aqui num veículo desse, vindo lá da 20ª dimensão, ele teve que ficar 1000 anos circulando em vários planetas de 3D aqui para poder encaixar aqui. Mas isso vai ser uma conversa que nós vamos ter mais para frente, porque estamos encerrando hoje. Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar falando dessa minha experiência nas 2 próximas terças-feiras e de que maneira que isso foi feito. Então agradeço muito a vocês ouvintes, ao Tomás por ter feito aqui a nossa administração aqui do tempo, e fiquem com Deus e boa semana a todos. Até a próxima terça, então.